Quem é a minha entidade? Qual é o seu nome, a sua falange? Você está com Beth e Patrícia da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Então, será que alguém tem essa dúvida? Hoje o assunto vai ser diferenciar, entender o que é cada um desses itens e também colocar tudo isso dentro de um contexto de informação, de conhecimento e de divisão aí de experiências, né, Paty? Pois é, isso me faz dizer o seguinte: o objetivo aqui é contar as nossas experiências, né, de chão de terreiro, do que de fato a gente aprende com as entidades, porque não tem verdades absolutas, né? Porque espiritualidade não existe verdade absoluta, não existe uma matemática exata, a gente está lidando aqui. É muita pretensão, né, da gente dizer assim, é isso e ponto. E o objetivo também não é a gente tirar know-how de ninguém, querer, né, dizer que um fala besteira ou não, cada um com seu da qual. O objetivo aqui é Umbanda na Prática e é fazer com que as pessoas vivam a religião, a espiritualidade dentro da Umbanda com mais leveza. Exatamente. Sem pressão. Exatamente. Espiritualidade não é pressão, gente. Espiritualidade é leveza. Espiritualidade... Cara, é tão simples, mas é tão simples que eu acho que é por isso que a gente complica, que é para dar peso. Entendeu? Às vezes eu fico me perguntando, que eu acho que é esse que é o ponto. Então, assim, vocês vão entender até o final desse podcast por que a gente está falando tudo isso. Obviamente, porque eu não preciso dizer que são assuntos altamente polêmicos. E que a gente está trazendo assuntos que, para muitos, reza como uma matemática exata. Ou não, Beth? Sim, sim. E é isso que a gente vai começar dizendo. Nós vamos falar um pouquinho aqui o que é cada um. E para conhecimentos gerais, mas aquele convite de sempre, ele vai sempre existir, né? Pergunte para a sua entidade, pergunta para uma entidade que você confie e vai sistematizando aquilo que você ouve. A gente não quer que vocês acreditem no que a gente traga como uma verdade absoluta. Jamais. Né, a Beth falou, a Paty falou, isso tá escrito numa pedra. Não, gente. Aqui a gente traz experiências e coisas que a gente vivenciou e como nós vemos. Uma forma de despertar a sua curiosidade para... Deixa eu saber mais sobre o que acontece de fato. E o nosso principal objetivo aqui é tirar o peso das costas de muitos médiuns, de muitas pessoas, porque infelizmente isso acontece. Então, a gente está convidando vocês a refletir. Agora, eu vou até parafrasear um colega, né, que disse: seu pai de santo disse que é assim, então é assim, tá tudo certo. Acredita nele. Exatamente. Porque você tá numa casa, você vai seguir as leis daquela casa, as regras daquela casa, e enquanto você estiver lá, é a pessoa que vai te dar a diretriz. O que a gente quer é ampliar essa visão e convidar você a, vamos observar isso? Vamos investigar? Vamos perguntar para minha entidade? Vamos perguntar para uma entidade que eu confio? Porque isso é uma coisa muito polêmica. Por isso que a gente começou com todo esse cuidado. Esse carro alegórico, só para falar de uma coisa. Né? Para dizer que a gente está realmente mantendo aquele nosso padrão de que a gente não traz verdades absolutas, apenas coisas para vocês refletirem. Então vamos lá. E também uma coisa que... Se tem uma coisa que é inegociável, né? Para mim é discutir, brigar por religião. Nunca. Então, qualquer irmão que tenha vontade de destilar qualquer tipo de comentário de ódio, de raiva, assim, vai ser excluído aqui do comentário, porque o objetivo não é esse. Mas agora falar, olha, Patrícia, Beth, não concordo, mas coloca aí, mas por que você não concorda? Isso até nos ajuda a gente fazer um novo podcast, a gente conversar mais sobre o assunto, né? Sim, a gente aqui tá, como a gente sempre fala, dividindo as nossas experiências. Não quer dizer... A gente não tem essa de discutir religião, não, porque... Exato. Não quer dizer que são as certas, mas são aquelas que a gente conhece, que muitos conhecem também, e os que tiverem uma experiência diferente, um conhecimento diferente, também vão ser sempre respeitados, né, Paty? E é exatamente por isso que a gente traz muito case, muitas histórias reais aqui, e a gente não tem um roteirinho que a gente segue, né? A gente é um bate-papo, é um bate-papo de bastidores de terreiro, do que de fato acontece, do que a gente aprende com as nossas entidades, do que de fato a gente vê realmente na prática.
E é isso, e a gente quer compartilhar com vocês porque eu não digo tanto a Beth, desculpa, gente, a minha garganta meio hoje tá desafiadora. Mas eu fui uma pessoa que vivi como muitos de vocês, tive dúvida, já fui. Quem disse que eu não tive? Não sei, Também tive. não sei, mas eu acho que não, mas eu acho que bem menos que eu, Beth, eu acho. Ah, pode ser, pode ser. Você também aprendeu, assim, com um dos melhores, assim, né? Então, que mostrou uma ética dentro da religião muito bacana. E, infelizmente, eu não posso dizer exatamente o mesmo. É verdade, isso é né? verdade. Você foi privilegiada. Você foi privilegiado. São poucos, são para poucos isso, tá? Mas, assim, então, é por isso que eu falo. Tive muitas dúvidas, eu já fui muito enganada, já percebi muitas coisas que eu mesma dava munição. Olha só, hein? Presta atenção. A gente dá munição para muitas pessoas agirem com a gente determinada loucura. Então, por que nós estamos aqui? Justamente para que a gente realmente busque mais no silêncio com as nossas próprias entidades. Não que muitos dirigentes não tenham sua sabedoria, sua né? Seu conhecimento. Mas é porque a gente vê muita loucura, a gente vê muitos excessos, tá? Então pensa assim, nós estamos indo nos excessos, nas loucuras que existem por aí, a gente não pode fazer vista grossa para isso. E a gente quer que pessoas que, como a Paty, se depararem com situações duvidosas ou questões minimamente para se parar, para refletir e pensar, tenha essa oportunidade de ter ali um ponto de vista que ajude ela a saber da onde ela começa a pensar. Exatamente. E sem mais delongas, vamos lá. O que é nome? O pessoal vai falar assim, chega, o podcast começa a partir dos 6, É isso aí. Então hoje o nosso tema vai ser nome, linhas e falanges. Primeiro de tudo, né? O que são cada um dessas palavras, né? O que é o nome de uma entidade? O nome da entidade é como ele quer ser chamado. Tá? Ele pode partir do nome que a entidade te deu, me chame de tal nome, e tá tudo bem, como se fosse um nome, usando um exemplo bem esdrúxulo, né? Claro, com todo respeito pela espiritualidade, mas como se fosse um nome de trabalho, um nome de guerra, um nome... como é que chama aquele nome que os artistas usam? Tem... Que às vezes não é o nome oficial deles, mas enfim, eles utilizam dele. Agora fugiu o nome. Se alguém lembrar, comenta aí pra gente. Fugiu mesmo. Mas assim, é o nome que eles querem ser chamados. Existem algumas entidades que utilizam de nomes, porque a gente está trazendo várias situações com as quais a gente já se deparou. Entidades que trazem o nome que já usou em terra. Claro que eles já tiveram várias encarnações. Então, eles escolhem aquele que, de repente, eles gostam mais, ou que se adequa, ou que eles usavam com aquela roupagem, no caso daquele caso da entidade que, por exemplo, é um índio, e quando ele trabalha hoje, né, na linha dos caboclos, ele foi um índio na terra, e ele vem com essa roupagem. A gente sabe, já falamos sobre isso em outros podcasts, que não é uma regra, mas, por exemplo, ele pode usar o nome que ele tinha quando ele era índio aqui na terra. Então, o nome é como a entidade quer ser chamada. Pode tanto ser o nome real dela ou um dos nomes que ela já teve e que se associam ali a como ela se apresenta hoje, ou o nome que ela te dá para que você, né, chame ela, para que você identifique quando é ela e tudo mais. Falange. Aliás, antes da falange, linhas. O que é a linha? A linha é como a gente chama a linha de trabalho. Em qual vibração, em qual energia a entidade vem. trabalha. Então, nós temos a linha de Oxóssi, nós temos a linha de Xangô, que é o que muita gente confunde. Gente, muita gente. Eu já fui visitar várias casas que a pessoa achava que estava trazendo o orixá e, na verdade, ela estava trazendo um caboclo na linha daquele orixá. Dança, né? Faz um movimento que, obviamente, por ele trabalhar naquela energia, lembra o orixá, mas não é o orixá em si, enfim, porque tem todo um processo. Isso é tão sério que existem... E aí eu não vou entrar no viés aqui, se tá certo, se tá errado, se a casa tá errando ou não, tá? Não é esse o julgamento. Mas, até porque a gente não tá aqui para julgar. A gente não tá aqui para julgar, mas isso é tão sério que quando você tem uma casa que cultua os dois, por exemplo, orixá e as entidades,
Você vê muitas vezes, sei lá, tocando para Xangô e nitidamente você vê os médiuns incorporando um caboclo, achando que está incorporando um orixá. É muito comum. É muito comum. E aí, para quem não sabe a diferença, para quem não tem toda essa cultura, faz realmente essa mistura, essa miscelânea. Mas, na verdade, a linha é aquela força que a entidade trabalha. Então, nós temos a linha dos pretos velhos, a linha das crianças, dos boiadeiros e aquelas que normalmente trabalham na linha dos caboclos, geralmente dentro de uma energia de um dos orixás. Então, a cabocla de Iemanjá, a cabocla de Oxum, o caboclo de Oxum e assim vai, né? E temos também as falanges. O que são as falanges? As falanges são grupos, né? É onde se agrupam entidades, espíritos que vão trabalhar por um mesmo objetivo, num mesmo campo. Então, Que a gente chama de faixa vibracional, né? isso, eles vão trabalhar num determinado campo e aí eles se reúnem com outros espíritos que vão trabalhar naquele mesmo campo e é como se fosse realmente usando ali a Siri. Gente, espera um pouco, mas eu não vou nem cortar isso aqui. Mas a Siri, eu não sei o que Ela acontece com quis ela. se meter aqui na nossa conversa. Foi mal, gente. Por favor, Beth, desculpa. Não, tudo bem. Vamos continuar aqui das falanges. Então, a falange seria, falando assim, a grosso modo, a tribo, né? Que pertence àquele grupo de espíritos, aquele grupo de entidade. Então, toda entidade tem o seu nome, a sua linha, né? A qual linha ela pertence, a qual faixa vibratória ela vem, e a falange a qual ela pertence. Eles falam tudo isso pra gente? Depende, né? Da casa que eu vim, eu sempre aprendi, e não só pelo que o meu pai de santo dizia, mas também por uma experiência prática com as próprias entidades, porque boa parte do que eu trago aqui foi aprendendo com as próprias várias entidades que nesses 29 anos lá, 30 e tantos de Umbanda, eu aprendi. Eles trazem, né, uma informação dentro daquilo que eles acham necessário. Então, assim, uma coisa que ele dizia e que eu confirmei com as próprias entidades ali, observando as próprias entidades, é que se eles dão a falange, geralmente eles não dão o nome. Se eles dão o nome, geralmente eles não dão a falange. Então, geralmente, as duas informações que eu vi muita gente conseguir era a linha de trabalho, até por conta da guia. Tem casa que coloca faixa, né, roupa, identificando ali a linha. Minimamente a guia, a maioria das casas fazem, né, a distinção pela guia de qual linha a entidade trabalha. Ou muda alguma coisa no paramento. Né? Agora, entre nome e falange, a maioria, quando dá um, não dá o outro. Isso era uma coisa que meu pai de santo dizia, se a entidade falou o nome, ela não vai dar a falange, se ela deu a falange, ela não vai dar o nome, e é o que geralmente acontece. E eu presenciei várias situações assim, que a entidade dá só a falange e você fica com ela, ou dá só o nome e fica com ela e tá tudo bem, porque na verdade é uma forma da gente identificar eles, né? O resto é curiosidade de médium querendo saber da vida deles, como se a gente não tivesse mais o que fazer eles também, né? É muito mais, na verdade é muito mais nossa curiosidade mesmo do que qualquer outra coisa sendo dita, né? Exatamente. Então, é importante a gente entender que existem essas classificações. Tem casa que pede para a entidade vir, riscar ponto, falar nome, linha, falange. Isso vai de dirigente para dirigente. Mas, normalmente, quando existe ali a liberdade deles falarem o que eles quiserem, geralmente eles se identificam de que linha eles pertencem, né? Que linha eles pertencem para a gente poder também ajudá-los ali no paramento e, enfim, em pontos e tudo mais. E como a gente vai se referir a eles, como a gente vai chamar eles, geralmente o nome ou a linha. No finalzinho, a gente vai até dar alguns exemplos aqui de alguns mais comuns, né, Paty? Sim, Beth, mas você sabe o que eu fico pensando? Será que essa confusão não se dá porque existem os jogos e às vezes as pessoas confundem a Umbanda? Porque, assim, às vezes você, por exemplo... você vai numa casa onde cultua só Umbanda, mas não cultua Orixá. Aí esse médium, por alguma razão, vai para uma outra casa que cultua Orixá. Aí ele quer saber de que Orixá ele é filho, né? E aí eu acho que começa aí, assim, os embrólios, porque eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo.
Bom, primeiro que muitas vezes a gente vê a pessoa na rua e fala, nossa, essa pessoa deve ser de orixá tal, né? Que ela tem uma Os característica trejeitos. tal e tal. E, por exemplo, isso aconteceu muito comigo. Várias pessoas me falaram, você tem o Exu tal porque você é de orixá tal. Só que às vezes você fala que a pessoa é de um orixá tal quando ela nem sabe o que é orixá. Às vezes Não é só isso também, não. Tem então, às vezes ela tá lá na Umbanda, ela tá quietinha, ela fala assim, eu sou filha de quem? De Yansan? Yansan? Tá, mas eu sou da Umbanda. Não, mas você é regente lá. Então, como é que você pode ter esse Exu se você é de Yansan? Cara, aí começa, né? O falatório, as dúvidas. E tem muito médico que deixa de frequentar uma casa porque falaram coisas diferentes do que ele já ouviu em outras casas, E nessa você deixa de praticar o quê? A sua espiritualidade. Né? Inclusive, vou até dar um spoiler aqui. O nosso próximo podcast vai ser justamente para falar como você pode fazer para saber o nome da sua entidade. Agora, isso é uma coisa importantíssima, Paty. Isso acontece, e é uma coisa que a gente quer deixar claro aqui, não existe uma matemática. Estou falando uma coisa muito polêmica aqui. Tenho certeza que posso encontrar aqui algum colega dirigente que pense diferente e respeito. Mas eu vivi na prática várias pessoas e isso causa uma pilha muito grande. Por isso que a gente começou dizendo, né? Nosso objetivo é tirar um pouco desse peso nas costas. É muito comum a gente ver, principalmente quem tem uma raiz lá no candomblé, e como você disse também nos jogos de búzio, olha, eu já joguei búzio algumas vezes, nunca bateu assim, todo mundo falando a mesma, você tem tal entidade, tal pombogira, assim, não bate. Aí você vai falar isso pra um, o outro vai falar assim, não, mas onde você foi, não deve ter sido assim. Então, qual é que você foi que, né, acertou? É difícil, né? Se nenhum ali se repete, você fala assim, irmão, olha, dois ou você ali... fica com o que foi mais conveniente, mais agradável aos seus ouvidos, porque, na verdade, não bate. Não adianta, que é muito raro. Não é sempre que bate. E assim... Acontece, mas é muito raro. E aí a gente tem que desmistificar uma questão que eu acho importante, porque eu já vi isso acontecer com muita gente, a gente ficar assim em paranoia, a gente ficar preocupado, e quando, depende do nível, né? A pessoa insegura fica na paranoia, a pessoa segura demais, já até muda o nome da entidade para poder se adequar ali e se encaixar ali no padrão. Por quê? O que acontece? É muito comum a gente ver as pessoas acharem que existe uma matemática. Então, se você é filha do orixá X, o seu Exu é Y. Seu caboclo é Z e tem que ser assim. Se você é filho de tal orixá, de tal Exu, então seu orixá é tal. Então, assim, não existe uma relação. Mas isso aconteceu comigo. Então. Olha lá, eu e as minhas histórias, claro, porque senão não teria graça. Tem alguma vantagem em ter passado em milhões de terreiros, né? Pra quem tá pegando esse podcast agora, como o primeiro que eu tô ouvindo, vai falar, gente do céu, quem são essas duas, né? Calma aí, meu irmão, você tem que ir lá no primeiro pra você entender a nossa história. Bom, o que aconteceu comigo é o seguinte, meu primeiro terreiro, né, eu nem sabia o que era Yansan, Xangô, uma vez até eu lembro que eu perguntei se era isso de comer, falaram, você me perdoe quem seja, mas o que é? Foi engraçado, porque era um pai de santo que ele tinha essa coisa, né? Ele olhava para você e te dizia alguma característica que você tem, né? Ele olhava para você e dizia, eu não sei, eu acho que você é de tal orixá e tal. E é engraçado que eu falo que aí agora é onde confunde as coisas, porque como você cultua a Umbanda e tem ali a perna, né, com candomblé, é raro se fala do caboclo. Pode reparar, eles falam muito mais do orixá e não do caboclo. Eu acho que é por isso que confunde as pessoas. Então, você vê, ele não falava pra mim de caboclo, ele falava de orixá, né? Eu acho mas que ainda de orixá que seja, tal. Né? Então, o caboclo vai trabalhar naquela vibração. Pois é, mas aí a confusão começou aonde? Ele falava muito que eu, por exemplo, era... Não, se você é de Yansan com Xangô. Tá, aí foi passando o tempo, tal, até que a entidade veio e até que a entidade revelou quem ela era. E aí eu trago o Exu Caveira. Aí ele já me olhou com aquela cara de desconfiança. Eu já gelei, né? O que aconteceu? Olha só como é louco o negócio. Então, mas você não pode trazer um Exu Caveira.
Não tem sentido você trazer um Exu caveira. Pronto, criou um mistério do tipo, te põe à prova, acha que você pode estar mentindo, acha que você pode estar viajando, ou mais que isso, né? Uma coisa que me intrigava também quando eu descobri, que as pessoas, alguns pacientes falam, que tem gente, e eu até acho que é mesmo, porque eu já vi isso acontecer. Tem gente que se agrada por determinada entidade ou linha, porque são as mais famosas, as poderosas e tal. Bom, eu nunca tive isso, porque eu não vim desse meio, né? Então, pra mim, eu falava, olha, mas por que ele... Se ele que deu o nome, por que isso pode estar errado? Aí eu comecei a indagar, falei, mas será que eu escutei? Não, eu escutei... Não, eu tenho certeza que esse foi o nome que ele disse. Mas aí o pai de santo começou o quê? Me olhar desconfiado. Falei, não, tem alguma coisa errada. Não, peraí, mas será que é por... Aí ele foi tentar caçar. Pera, mas eu acho que é porque você tem Yansan. Não, mas você tem Yansan. Aí, um dia, conversando com outros amigos, assim, pais de santo, Patrícia, não, Xangô, você não é não, você é de Obaluai. Não, eu tenho certeza que você é de Obaluai. Aí, no terceiro pai de santo, por causa do Exu que eu carregava. Porque ele vai no... As associações que a gente fala aqui. Aí você vai num outro, aí você vai num jogo, aí você vai numa outra situação. Não, mas... Aqui, na verdade, não tem nenhuma dessas, não. Acho que você traz um chumaré aí, alguma... Cara, você entende? Agora, se você não tem uma cabeça firme... Entra em paranoia, né? No que você acredita? E é louco, porque você tem, de um lado, a sua entidade falando com você, ou até mesmo te intuindo, ou até mesmo, né, fazendo... tem todo um processo de conexão entre você e ela. Mas você entra numa insegurança tão grande que você, para se fortalecer, vai mais naquilo que você vê, que são nas pessoas, o humano, do que no oculto, na sua fé com a sua entidade. Porque, Beth, aí você vai falar assim, Patrícia, mas tudo bem, todo mundo fala e tá tudo certo. E o que isso pega? Cara, isso pega porque uma vez eu passei por foi minha terceira minha terceira casa. E a pessoa virou para mim e falou assim, era a mãe pequena da casa, ela disse assim, olha, você traz quem? Você sabe que eu não gosto daquele o pai de santo que você tinha, né? Eu acho que ele é um mané, tipo isso. Já começa a falta de ética. Já começou a falta de ética, eu acho que ele é um mané. Aí eu falei, tá, mas o que isso tudo tem a ver com o processo que eu tô vivendo agora aqui? Então, é que você precisa estar aberta para, por exemplo, mudar parte das suas entidades. Eu falei, como assim? Peraí. Como é mudar parte das minhas entidades? Não, é porque se você traz um Exu caveira, eu acho que você não tem um Exu caveira. Na verdade, o seu Exu é outro, o seu Exu é farrapo. Mas sabe por que muita gente não quer esse Exu, por exemplo? Porque ele não tem um nome conhecido como do caveira. Eu fiquei assim, eu falei, gente, mas ele falou. Mas aí, nesse milésimo de segundo, eu tinha esquecido que ele tinha falado o nome. Eu falei, tá, mas o que faz você dizer pra mim que eu trago esse Exu? Não, que é esse Exu. Ele se apresenta assim. Beth, você tá entendendo? Sim, muito. Você sabe, você faz ideia, Beth, de quantas pessoas deixam de seguir a religião por entender que isso ou é uma palhaçada, ou isso é uma coisa de louco, e que até pode enlouquecer pessoas, porque eu já vi gente ficar pirada porque tem tantas informações sobre ela de uma coisa que os outros é que estão falando. Sim, ou aceita aquilo que estão dizendo que é. Eu mesmo, gente, eu detestava a Umbanda, porque eu via coisas desse tipo que eu falava, cara, é um absurdo. Eu tinha tudo para não frequentar a religião hoje. Eu tinha tudo para não ser uma dirigente. Aliás, eu tinha tudo para não ser, nem pôr o pé na Umbanda. Diante de tudo que eu vi desde quando eu era pequena. Então, se a gente, em um dado momento, não se conectar com os nossos mestres, mentores, guias, conexão, acreditar, fé, isso inclui segurança entre você e a sua entidade, muito mais segurança em você do que nele, porque ele já existe, ele não precisa de você para ele existir, mas ele precisa que você confie em você para que ele precise fazer o que precisa ser feito. Então, assim, para que ele possa fazer. Então é isso. Então, se ele disse para mim, eu sou Exu Caveira,
Acabou. Vai me dizer 1000 coisas. É isso. E ponto. É isso aí. E é importante a gente desmistificar essa questão de que existe uma matemática. Vamos pensar, gente. Não acredite na Beth, na parte aqui. Vamos pensar. Todo o processo da escolha de quem vai te acompanhar acontece antes do seu encarne. Seria muito difícil com tanto. Vamos pensar na população brasileira, porque vamos lembrar que as entidades não é um privilégio apenas dos umbandistas. Todos têm. Alguns nunca, né, vão saber, vão desencarnar sem saber, porque escolheram outra religião, ou são ateu, ateias, enfim. Mas todo mundo tem ali seu protetor, seu guia, seu mentor. Como é que teria tantos, né? Para dar certinho a matemática, você incorpora a entidade X, o seu Exu é o Y, a sua pombogira é a Z. Você entende? Uma regrinha, né? E assim, não é dentro desse conceito, é aquilo que a gente precisa. E isso me foi passado pelas próprias entidades. Aquela que toma a frente, aquela que vai te acompanhar à distância, é tudo em cima daquilo que você precisa. E todo mundo precisa de uma coisa igual. Só porque eu incorporo um caboclo da linha de Oxóssi, então todo mundo que incorpora da linha de Oxóssi tem a mesma necessidade que eu. Vamos pensar, vamos ampliar o pensamento. Não é acreditar no que a gente está falando, mas pensar e se conectar mais com a sua entidade. Porque é como a Paty falou, eu disse para ela, quando ela me contou essa história, que eu já conhecia, eu disse para ela, se eu tô numa casa dessa, eu viro as costas e dou tchau. Porque eu acho que respeitar as minhas entidades é o mínimo. Né? Se a entidade disse Beth, que é esse nome... mais uma vez, é que você veio... Não, mas diferente disso. A impressão que dá é que você começou já com mestrado, entendeu? Tipo assim. Não, mas é muito agressivo. Eu sei, mas quando né? você decide entrar na religião... O que vocês acham, gente? Comenta aí. Vocês acham que se acontecesse isso com vocês fariam o quê? Vocês fariam como a Paty e continuaria ali porque, enfim... Não, mas eu não fiquei... Calma aí, eu não fiquei muito tempo. Ah, né? Mas ficou, né? Não saiu na hora. Fiquei. Ou vocês fariam que nem eu, viraria as costas e... Mas, Beth, olha só o que aconteceu. Você está esquecendo de um pequeno detalhe. Eu concordo, né? Hoje, se... Não, eu sei que hoje você jamais... Eu ouvindo essa história, se eu entrasse, né, se não fosse nós termos a nossa casa, e eu entrasse num lugar e alguém me falasse isso... bom, eu já pararia a história por ali. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu pararia a história por ali. Só que naquela época, eu era uma pessoa que eu não conhecia absolutamente nada da religião. Olha só que coisa. Você entende? E aí, existe ali um certo respeito e uma certa admiração. Então, você fica um pouco na saia justa, como muita gente fica. É onde eu falo do perigo, da responsabilidade dos nossos colegas, e dos nossos colegas dirigentes. Olha o tanto de peso que a gente tem na vida e no desenvolvimento de uma pessoa. E o líder espiritual, o mentor espiritual encarnado, né? Que ele é um mentor, né? A gente não deixa de ser um mentor espiritual, ele é um orientador espiritual. Que acha ou que puder imaginar que não tem assim um impacto nessa liderança, no que fala, no que faz, está redondamente enganado. Pois eu vou te dizer, meu irmão, tem um peso significativo, sim. Principalmente para as pessoas que são leigas, principalmente para as pessoas que são carentes, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento nenhum e que estão buscando, né, ou até mesmo os inseguros que estão buscando essa segurança com outras pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu não vou entrar na intenção do que por que as pessoas fazem isso. Se é para ter um número significativo de filhos, é igual a gente fala, nós queremos qualidade, a gente não quer quantidade, não. Se um dia tiver uma quantidade grande, ótimo, mas que essa quantidade seja com qualidade, né, Beth? Exatamente. Então eu acho que esse é o ponto, porque a qualidade, ela muitas vezes está atrelada a financeiro. E a gente está precisando de muito mais que isso, né? O dinheiro, ele é uma coisa, consequência. Ele é consequência de você estar bem, de você estar evoluído para usufruir o dinheiro. Porque quando você não está bem, até com o dinheiro você se perde. E às vezes acaba até se perdendo muito mais, né? Exatamente. E é importante a gente entender que não existe uma matemática. Pode acontecer, tá, gente? Eu conheço casos
que até coincidiu, bateu certinho. Eu sou da linha tal, meu Exu é tal, minha pombogira é tal. Tem Pode isso mesmo. acontecer, nada é uma verdade absoluta e como a gente costuma dizer aqui, nada é uma coisa só. Mas isso não é uma regra. Eu conheço muita gente que entrou nessa piração porque, meu Deus, mas eu sou filho de caboclo de Oxóssi, eu incorporo o Exu X e a pombogira Y. Pois E é, agora tinha que ser outro. E aí, quanto tempo essa pessoa fica nessa piração, né? E podendo ela ter uma força muito maior de conexão com a sua própria entidade. Então, Ou percebe? até começa a questionar a sua incorporação. Exatamente. Porque você poderia ter dito isso. Não, então, na verdade, acho que eu não incorporei direito. Na verdade, acho que fui eu que disse o nome. Então, eu vou acreditar no nome que o dirigente me deu, porque ele é mais experiente. Por isso que eu falo do peso, né, de quem está ali à frente de uma casa. E renego ali o nome que eu ouvi. E fico chamando a entidade por séculos com o nome que ela não tem. Com o nome que eu acho que é. E aí a gente nem está entrando em outras categorias, porque a gente também tem aquelas pessoas que são muito vaidosas. Eu conheci milhões de pessoas, né? Milhões de maneiras de dizer, vai. Eu cheguei ali nos milhares. Muita gente, que eu venho de uma casa grande, de várias unidades, até fora do Brasil, então, enfim. Tive contato com muita gente, muitos médiums. Mas, assim, muita gente, não são todos. Tem gente que leva a espiritualidade com um respeito, com um carinho, com uma humildade, como acho que cabe mais para a espiritualidade, que é lindo de viver. Eu tive, como eu comentei, né, no começo, eu fui privilegiada de ter uma experiência boa com a Umbanda, de estar numa casa séria. Mas é claro, toda casa é feita de pessoas. E onde tem pessoas, a gente vai ter vários tipos de pessoas. Tem aquelas, a gente até fez, né, Paty? O podcast lá dos filhos, né? Dos diferentes filhos. A gente pode deixar aqui na descrição. Numa casa tem vários filhos, né? Tem várias pessoas com vários objetivos e com vários níveis de maturidade, né? Como diz a minha entidade, são pessoas com diferentes níveis de maturidade espiritual, né? De conhecimento, de saber o que é certo e o que é errado, de, né, ter noção do que é o valor de verdade na vida, essas coisas todas. E nesse meio de várias pessoas, a gente vai ter aqueles médiuns que são vaidosos, que não entende exatamente o que está fazendo ali, o real sentido da Umbanda, e vai nessa coisa do colocar, de dizer que a entidade tem um nome X ou Y, que a entidade tem um cargo de importância, meu Exu é rei, minha pombogira é rainha, meu caboclo é cacique, é irmão do dono da casa. E a gente tem que ter um extremo cuidado com isso, viu? Porque quando a gente cai nessa vaidade, pode ter certeza que a gente está dando passos bem para trás das nossas entidades. Porque eles não têm essa vaidade, né? E por que a gente tem que ter essa vaidade? Exatamente. Eles escolhem o Caveira quando... Uma vez o Caveira, ele abriu uma gira, né? E ele... Aliás, ele sempre tá falando isso. Ele sempre explica por que ele escolheu ser um Exu Caveira. E aí eu fico me perguntando. E às vezes a gente fica aqui querendo saber. Depois de anos, tipo, põe aí 10 anos para ele começar a falar... Por que ele escolheu? Você imaginou se eu ficasse lá atrás tentando pegar essa pilha? Ou se lá atrás eu tivesse dado um outro nome pro meu Exu e tivesse renegado o que o meu próprio Exu tinha dito? Olha só, Beth, que coisa séria. Que coisa séria. E quando a gente fala dessa questão da vaidade, eu não estou falando daquilo que a gente gostaria, porque nós somos seres humanos, estamos na Terra e precisamos aceitar o nosso lado humano, como eu costumo dizer, nossas humanidades. Então, é normal, por exemplo, eu queria que meu marinheiro usasse um chapéu de capitão, queria muito que ele fosse um capitão, que eu acho que ele ia ficar lindo né, com um cap, né? Mas ele não é. Ele é o marinheiro do escalão mais simples ali. Nossa senhora, você me fez lembrar do baiano agora, mas vai falando aí. Daqui a pouco você conta. Por exemplo, o meu caboclo, eu incorporo o meu caboclo. Nossa, eu já não sei, já perdi as contas de quantos anos eu incorporo ele. Olha, isso do marinheiro dela é verdade, viu, gente? Isso do marinheiro, só essa parte do marinheiro, ela já insistiu, ela tentou, viu? Mas não conseguiu, não. Não dá, eles não, sabe, eles são, é uma simplicidade, e é isso que eu ia dar o exemplo. O meu caboclo, ele foi em terra cacique, mas eu descobri isso, não foi nem porque ele me contou. Ele contou para uma consulente, depois de mais de 20 anos incorporando em mim. Não que eu teria essa vaidade, meu caboclo é um cacique, porque eu realmente aprendi a religião muito cedo, então fui tomada pelo conceito real da coisa, o que vale, o que não vale, enfim. Mas você vê, se fosse outra pessoa, já estava se engrandecendo, né? Meu caboclo é um cacique.
É o cacique. É o cacique. É o maioral. verdade. E não. E assim, ele, tanto é que ele é tanta humildade, eu vejo tanta humildade nas entidades no geral, na minha também, que eu falo, gente, quem somos nós? A Paty costuma dizer que a gente é uma formiga, depois ela foi para meia formiga. Não, Eu sou a antena da formiga. Eu me acho hoje uma meia formiga. Assim. Eu sou a antena da formiga, porque, gente, a gente não é nada, né, nessa terra. Tanta coisa para aprender e para conhecer. Gente, a gente se apaixona, né? A gente fica apaixonado pelas entidades, pelo fato de ter. Então, a gente tem o nosso lado, né, normal. Não, a parte do baiano eu vou falar rápido, mas assim, é porque, gente, isso eu acho que foi surreal. Eu juro. As humanidades, ela tá dividindo com vocês o nosso lado humano. Eu tô dividindo o nosso lado humano, porque o nosso lado humano tem hora que é surreal. Bom, resumo que eu achava lindo, né? Os baianos com aquele coquinho, né? De como guia e tudo mais. E aí, eu tava um dia louca, né? Para colocar uma guia nele de coquinho. Bom, o resumo foi. Aí vai eu lá na casa de Umbanda, pego lá, e falo, como que é a guia que normalmente os baianos usam? Eles usam coquinho, tal, mas depende do que eles querem, tal, tudo mais. Bom, aí eu cismei que o baiano usava também uma pimenta. Não sei de onde que eu tirei isso, mas eu cismei que ele usava uma pimenta. Bom, aí fui lá, fiz com todo... Gente, o carinho foi muito grande. Olha, em matéria de carinho, foi indiscutível. Com todo o amor do mundo, fiz lá, cobri a cabeça, bonitinho, fiz a reza, fiz a guia, consagrei, tudo bonitinho. Aí o que aconteceu? E parece uma coisa, mas foi verdade, tá? Bom, aí eu morava num apartamento nessa época, né? E tinha uma sacada que era toda de vidro, assim. Aí deixei um espaço aberto e tal. Quando eu cheguei, tinha chovido. E eu deixei essa guia bem próximo de um espaço assim que eu tinha uma fonte com água. Cara, quando eu cheguei, a guia, ela tava já com semente. Já tava com semente, Beth. Já tinha brotado alguma coisa ali já. Meu, mas assim... Em tempo recorde, assim? Em tempo recorde. Eu fiquei abismada. Aí fiquei super chateada. Eu falei, cara, olha só, olha. Gente do céu, eu juro. Eu tenho que contar porque aconteceu, né? Não adianta. Eu fico envergonhada de contar, mas como a Beth falou, é o nosso lado humano. Bom, e uma certa vaidade, óbvio, né? Óbvio. Bom, fui lá, passou 2 dias, comprei outra, fiz outra. Gente, sem brincadeira. Se eu for, parece cena de filme. Eu trabalhava numa empresa que era mais ou menos uns 15 quilômetros de diferença de distância da onde eu morava do meu trabalho. E aí eu fiz a guia e deixei lá na sacada com todo o vidro aberto, bonitinho no mesmo espaço. E vi que ia chover em um determinado momento. Eu saí da empresa, eu tinha uma flexibilidade horária, então eu pude fazer isso. Eu saí da empresa, tipo, 2 horas da tarde, que nem uma louca, eu fui pra casa porque eu sabia que ia chover, e se chovesse ia molhar a guia, e se molhasse a guia não ia prestar. Ia sair de novo a semente. Ia, sei lá, não nem pensei na semente, mas foi surreal o que aconteceu, Beth. O trajeto que eu fiz todinho, não tinha uma gota de chuva, mas estava se formando. Mas a chuva começou de onde? Da onde eu morava. Ou seja, quando eu cheguei em casa, ela estava mergulhada na água. E adivinha o que tinha? Sementinha a semente. Eu deveria ter tirado a foto, para não dizer que é mentira minha. Aí eu dei risada, e nesse milésimo de segundo me caiu a consciência, me caiu a ficha. Patrícia, esquece, porque ele não quer. Não é para ser. Não é possível que não é para ser. Passou dias, teve uma gira, ele conversando com uma outra médium, ele falou que ele não tinha pedido aquilo. Né? Que as entidades ficam muito felizes com o carinho que eles têm. Mas ele não tinha pedido. E ele era um homem que ele era muito religioso. Pra você ter uma ideia, ele usava um crucifixo e foi o que ele pediu. Ou seja, nada a ver com um coquinho bonitinho. Que com a maioria dos baianos usam. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, e o mesmo baiano que me ensinou isso, que eu nunca mais esqueci, e depois, lógico, teve outras situações que eu quis dar de presente para as entidades. E eles não aceitaram, porque não faria sentido. Então, o fato deles não aceitar, para muitos, pode ser uma chateação. Nossa, que espírito é esse? Não, ele está me ensinando.
Ele me ensinou. A ser simples, a ter humildade. Exatamente. Ali ele falou, filha, eu não preciso disso. O que eu vou precisar, eu vou pedir e no tempo que eu preciso. E esse mesmo baiano que me ensinou isso, ele passou anos não dando o nome dele. Aí um dia eu tô lá na consulência, o pessoal tá atendendo e todo mundo perguntava, qual que é o seu nome? Porque tem consulente que pergunta o nome da entidade, né? Que quer saber. Tem muito consulente que pergunta. Tem outros que nem quer saber com quem tá falando. Tem uma entidade ali falando e tá tudo bem. Bom, resumo. Aí as pessoas perguntavam o nome dele. Aí um dia eu falei, pô, Baiano, olha só a minha ignorância. Pô, mas todo mundo fica perguntando o seu nome, vão pensar que eu tô mistificando. Vão pensar que eu não tô falando a verdade. A casa fica me olhando porque tem anos que eu não trabalho com baiano que não fala o nome. Gente, o ensinamento do baiano que tem mais de 10 anos atrás, quando ele me disse, vai ficar gravado. Não, bem mais, tem uns 15 anos isso. Ficou gravado na história da minha vida. Ele virou e disse... Então, bichinha, o que tu quer ficar? Com o meu nome ou com a minha energia? Porque nome eu posso dar qualquer um. Agora, minha energia pra ti é um só. E nunca mais, Beth. E nunca mais eu indaguei. Nunca mais eu entrei nessa pilha. Porque eu já fui muito dessa pilha de querer saber, de querer entender. E ia pelos outros, o que os outros vão dizer. Essa pilha toda. E infelizmente eu já passei por isso. Foi um período curto de tempo? Foi, mas não importa, eu já passei. Agora, quantos não passam? Quantos não desistem por isso? E quantos não estão aí, ó, dizendo que tem uma entidade, na verdade nem é essa entidade, talvez nem seja mais a entidade dele, e são outras entidades por uma vaidade, por uma ignorância, ou porque está sendo enganado. Bom, se foi enganado, às vezes pode também ter sido enganado pela própria vaidade, mas enfim. De qualquer maneira, está vivendo uma vida de equívoco junto com a sua própria espiritualidade, em virtude de não ampliar, né? Não sei, Beth, como é que você entende isso? É um pouco do que a gente tem falado aqui, né? Às vezes a vaidade toma a frente, você quer o nome, e às vezes ouvir que a sua entidade X vai fazer par com a entidade Y, e já ir determinando antes que a entidade mesmo diga. Por isso que a gente vai fazer o próximo podcast com esse tema. Você aceitar um nome, porque você ouviu alguém dizer e que muitas vezes pode não ser o da sua entidade. Então, como a gente diz sempre aqui, não é uma verdade absoluta. Existem alguns casos em que realmente dá certinho ali a matemática, né? Eu sou do caboclo X, meu Exu é Y, meu pombogira é Z e deu certinho. Mas não é sempre, isso não é comum. Na verdade, o mais comum é você ter linhas que aparentemente não se complementam, mas espiritualmente fazem o trabalho dentro daquilo que a gente precisa em cada campo, porque cada um trabalha dentro de uma necessidade, que a gente até pode falar futuramente sobre isso, e dentro daquele campo de trabalho, eles vão trabalhar na necessidade individual. Você falou uma coisa agora que me despertou um ponto, né? Olha que coisa. Na verdade, às vezes, no início, a gente quer saber de coisas que a gente só vai descobrir trabalhando com a entidade. Sim. E criando essa conexão. Criando essa conexão. Conforme você vai trabalhando nela, né? com a entidade, então quando você estiver lá, o seu médio atendente, quando você estiver atendendo, essa mágica toda acontece. É que a gente quer saber antes, né? É uma pilha de querer saber antes. E, na verdade, é conforme ele vai trabalhando que a coisa vai. A gente vai falar um pouco mais no próximo podcast sobre essa questão do nome, do querer saber. Mas, assim, o mais importante é, se a sua entidade disse um nome diferente daquilo que seria a matemática exata, acredite no que a sua entidade disse. Porque isso não é muito comum. Se você prestar atenção, é meio impossível acontecer isso exatamente nessa mesma ordem. Porque cada um tem a sua necessidade, cada espírito vem com a sua missão, com os seus desafios, as suas questões. E seria muito... A gente tem que pensar que seria muito louco, né? Toda uma matemática da espiritualidade para conseguir fazer, encaixar direitinho aquela linha naquele trabalho com aquela pessoa. Então, é uma questão de observar, de se conhecer, observar entidades próximas, conhecer histórias próximas, porque é disso que eu estou falando, não estou trazendo de livros. Tenho amigos do coração que são dirigentes, que têm esse conceito de que se você incorpora o Exu Y, o seu caboclo é o caboclo Z e assim vai. Respeito,
Mas sei que não é, assim foi comigo, assim é com a Paty, minhas entidades não entram nessa matemática, a da Paty também não entram, mas estão dentro daquilo que eu preciso e me ajudam muito naquilo que eu preciso desde que eu me quando entendo as por entidades gente. falarem para você, né, quem elas são, o que falange que é, observe, né, se não é uma coisa que você acha que é ou se elas disseram mesmo. E e aí entra no próximo podcast que a gente vai falar, né? Como elas dão o nome, em que momento elas fazem isso, né? Hoje a Paty resolveu dar um monte de spoiler aí do próximo, mas a gente vai falar com mais não ênfase. dei não, vai. Tem bastante coisa para falar. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo, mas assim, pra gente finalizar esse tema, você pode pensar, mas e falangeiro? Eu já ouvi esse termo falangeiro. Tem relação com falange? Tem e não tem. A palavra falangeiro ela é usada geralmente para denominar, se referir a entidades que para alguns é considerada mensageiro dos orixás. Como eles trazem a energia do orixá, algumas pessoas se referem a eles como o mensageiro do orixá, aquele que veio trazer a mensagem, a força, o trabalho. E aí, quando alguém se refere a um falangeiro, muitas vezes é a forma que eles se referem ao caboclo, né, ao preto velho, as entidades que trabalham naquela linha daquele orixá e que estão representando ele ali. Não necessariamente estão ligados à falange, que seria aquele grupo, porque aí eu estou falando de um, né, mas se refere àquele que veio em nome dos orixás. E aí, Paty, para a gente finalizar, a gente pode falar alguns exemplos, né, de falanges assim comuns que a gente ouve por aí, né? Você tem, por exemplo, a Maria Padilha na linha de Exu, né? Vamos começar por Elebara, porque afinal de contas é o fogo, é o movimento. Né? Exu Giramundo. Exu Giramundo. Exu Tiriri. Mas também tem a subfalange. Vamos complicar um pouco mais, né? Não, acho que a gente pode parar por aqui. Não sei não. Acho que a gente vai Senão falar. vai ficar muito longo esse podcast. Mas a subfalange nada mais é que assim, por exemplo, você pega uma Maria Padilha e tem Maria Padilha das Almas, Maria Padilha do Cruzeiro, Maria, né? E assim vai. Que está ligada às vezes no campo de trabalho, né? Além de trabalhar naquele grupo, naquela falange, ainda especifica um outro ponto específico daquele trabalho ali. Então, você tem, por exemplo, Exu Caveira, você tem Exu Tiriri, né? Você tem Exu João Caveira, é uma outra falange, apesar de ser caveira também. Sim, Marabô, Marabô, Sete Saias. Você tem Sete Saias. Tem Mulambo, né? Tem Maria Mulambo, né? Maria Mulambo. Maria Mulambo. Tem, tem várias. Aí depois você tem as outras linhas. Tem na linha da direita, que é Caboclo Sete Flechas, Caboclo Pena Branca, Ogum Beramar, Ogum Sete Ondas. Crianças, nas outras linhas também tem. A falange do Pai João, falange do Pai Joaquim. Sim. Tem crianças. Seu Pai Benedito, né? Sim, crianças também, falange das Mariazinhas. E olha, a gente já aproveita para tirar uma dúvida, né? Tem muita gente que fica, será que um dia eu conheci um Pai Joaquim? Será que é o mesmo que incorpora em mim? Essa foi boa. Será? Tem muita gente que tem essa dúvida. E, na verdade, gente, não existe só uma Maria no mundo, não. Muitas vezes nem é o nome dele, é uma falange que ele trabalha. Ele usa o nome da falange, como eu expliquei aqui, é muito comum. Eu ouvi isso do meu pai de santo, que tem mais de 50 anos de Umbanda, mas também vi isso acontecer com muitas entidades. Geralmente, quando eles dão o nome, eles não dão a falange ou vice-versa. Então, às vezes, eles dão o nome da falange como nome. Então, tem vários. Não que eles não possam muita até gente trabalhar, perguntou, né? Patrícia, uma vez o Pai Joaquim falou comigo no terreno. Não foi o mesmo o Pai Joaquim. Então, é importante. No Espiritismo isso tem também, tá, gente? Se vocês pegarem aí, para quem já foi kardecista, tem. Hoje você tem lá, né? Só que eles não usam falange, eles usam corrente do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Exato. Né? Então, ninguém vai estar ali trabalhando naquele dia com cura com o próprio Bezerra de Menezes. Não, mas ali eles até especificam, é a corrente né? médica, né? A corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes. O grupo, a corrente. Mas na Umbanda é muito comum. Não, mas é só para ver achar, como né? tem essa egrégora formada, né? Esse agrupamento, se é que a gente pode dizer assim. Em diferentes pontos, né? Em diferentes pontos, exato. Só muda o nome, mas no fundo é a mesma questão. Uma organização de um grupo que trabalha por aquela linha, né? Por aquele trabalho. Exato. E não que eles não possam, né? Que é outra dúvida também que eu já ouvi muito, né? Será que a minha entidade incorpora em outras pessoas? Eles podem incorporar se eles quiserem.
Mas pensa no trabalho dos bichinhos, com todo respeito. A gente já dá trabalho pra caramba. Imagina eles ter que ter trabalho com 2, 3 numa mesma encarnação. Acho que eles se dividem. Eles podem. Já ouvi casos de entidade que incorpora em 2, 3 médiums numa mesma encarnação. Mas não é tão comum. Acho que geralmente eles procuram em cada encarnação, acompanha um para poder, né, dar conta ali, porque a gente já dá trabalho demais, já dá né? trabalho. Mas assim, se você viu, eu conheço um pai Joaquim, nossa, eu quero ver. Se você tem um pai Joaquim, também quero conhecer ele, porque ele já me conhece. Não. Provavelmente foi um outro pai Joaquim que trabalha na mesma falange, mas você vai conhecer um outro pai Joaquim ali que trabalha com o mesmo nome, na mesma falange, mas que é um outro espírito se identificando com aquele nome. Então, até porque, pensa, já pensou, no mesmo momento, quantos terreiros a gente tem, né, Paty? Nossa! Quando a gente foi colocar o nosso Soma aí, os formais e os informais tem muitos. Quando a gente foi colocar o nosso no Google, eu falei assim, nunca vi terreiro aqui na região. Será que tem? Quando eu coloquei, apareceu vários. Nossa, falei, a lista foi grande. Aonde estão esses terreiros todos? Parece que estão tudo escondido, é a impressão que dá. É verdade. Por quê? Justamente, às vezes estão, né, Paty? A gente foi uma vez para Ilha Bela, a gente foi já várias... Foi Ilha Bela? Foi. A gente foi várias vezes para lá. Era o único terreiro da cidade, era bem distante. Não, pelo contrário, lembra da história? A gente foi várias vezes para lá e nunca vimos terreiro, nada do tipo. Aí a gente descobriu uma casa de umbanda recentemente, lindinha, uma gracinha, cheia de coisas bonitas. A gente entrou por curiosidade para ver, né? Macumbeiro, ver casa de umbanda é a loja de brinquedo, né? Aí a gente entrou para olhar e conversando lá com o atendente, um rapazinho jovem, né, estudante da Umbanda Sagrada e tudo mais, ele falou, eu falei assim, nossa, tem casa de Umbanda? Porque tem, né, se tem a casa de Umbanda, artigos religiosos, né? Tem um terreiro por aqui, porque, né, você tem que ter para quem vender, ninguém abre uma loja para não vender para ninguém. Tem aqui, a gente nunca viu, tem a do fulano, tem a do ciclano, tem a do Beltrano. Aí eu falei, gente, onde tá tudo isso? Mas aí lá tem uma explicação. Lá é uma cidade muito católica e eles sofrem muita repreensão, infelizmente. Essa própria loja, inclusive, quando abriu, ele contou, né? Ele contou pra gente que alguns anos atrás, aí não muitos, tá? Agora, coisa de 2, 3 anos aí, sei lá. Mais ou menos isso. Ele foi apedrejado, a loja foi bem... Foi gente com placa, né? Jesus gente com placa salva, na frente, Jesus vai te tipo. salvar, tal. Então, assim, a intolerância religiosa da região faz com que os terreiros funcionem na clandestinidade, tudo escondido, tudo ali. Alguns sim. Então, assim, a gente já foi várias vezes a gente nunca tinha visto. Até que a gente descobriu que tinha muitos. Agora aqui em São Paulo isso é um pouco mais tranquilo, não que seja 100%, e a gente descobriu que tinha vários. E aí eu falei, gente, onde tá esses terreiros todos que a gente não vê, né? Placa nem nada do tipo. E quando a gente foi identificar a nossa casa, a gente começou a descobrir pessoas que iam nesses outros terreiros, que às vezes acontece na mesma gira no mesmo dia que o nosso. Aí pensa, tem um pai Joaquim lá no nosso terreiro, incorporando na Paty. Aí tem um pai Joaquim incorporando lá no Joãozinho. Ele vai correr e fala, você viu? Pergunta logo porque eu tenho que correr lá no... Não, gente, a matemática... Às vezes tem coisa que não precisa nem de muito, é só a gente raciocinar que a gente chega à conclusão de que não tem nem como. É verdade. No número de terreiros que existem, de umbanda que existe, seria impossível que a mesma entidade tivesse em diferentes casas, né? Por mais que o tempo para ele seja diferente, né? A maneira que a gente tem de aprender, é tanta coisa para aprender na Umbanda, que a gente acha que sabe, na verdade a gente não sabe nem um dedo. Tem um ponto que quando os consulentes entram no atendimento, que eu acho que explica certinho o que a gente deveria aprender com a Umbanda, né? Pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma o pensamento, que é para não tombar. É verdade. Vem a calhar esse ponto, porque a gente tem que pisar na Umbanda devagar. Eu vou parafrasear uma frase do Rompimato, meu caboclo, né? Ele fala assim, pressa e espiritualidade não combina, não casa, não bate. E a melhor experiência é a de chão de terreiro. Vai vivenciando, vai sentindo, pergunta para sua entidade, pega uma entidade que você confia. É uma delícia, né? A gente passa uns perrengues, que a gente não vai dizer que tudo é lindo, né? Assim, a gente passa para quem é da Umbanda sabe, quem é atendente sabe, quem é dirigente sabe mais ainda.
Mas, como diz as nossas entidades, os feitos Fazem valer, né? fazem valer. E para finalizar, gente, a gente vai pedir para vocês aí. Você sabe qual é o nome, a linha, a falange aí da sua entidade? Se sabe, compartilha aí com a gente. De Como é que você repente- soube? Conta aí, que é legal a gente saber como soube, né? Foi Não alguém só que te disse, isso. foi eles que te disseram, como é que é? Seria É legal as pessoas compartilharem para que aquelas pessoas que ficam na pilha de não tá na matemática exata, vê que existem muitos casos gente, em que nem porque a sempre ideia dá. não E se é... tiver também tudo bem. E assim, ó, e também a ideia não é pegar o que você ouve aqui como uma verdade absoluta e levar em discussão com outras pessoas. A ideia não é essa, não. A ideia é realmente você buscar no seu autoconhecimento, né, dentro de você, dentro da sua evolução, aumentar a sua conexão com a sua própria entidade. Esse é o intuito aqui. O intuito aqui não é trazer verdades, não tem verdades absolutas. Cara, a gente pensa assim, ó, a gente não sabe de nada, nada, nada. Então, o que a gente traz aqui é o que a gente vive, é o que a gente vê, e por tantas pessoas que sofrem, que entram numa pilha, que trabalham com linha errada, que estão entrando num abismo da espiritualidade por conta da ignorância, é só por isso. A gente... É na prática, né, Beth? Acho que é Umbanda na prática, acho que Umbanda resume na tudo prática. e é ponto. É isso aí. E a gente agradece, então, por vocês estarem com a gente até aqui. Vamos aproveitar e fazer o convite de sempre. Segue a gente lá no @TemploJubiRomper. Isso aí. Lá a gente compartilha algumas coisas sobre a Umbanda, enfim. Os informativos, curta, comente, não deixe de comentar, não. Fala aí que é bem legal, seu comentário nos ajuda muito. E isso, curtam o nosso vídeo para ajudar a chegar para mais pessoas. Compartilhe aí com seus grupos de terreiro. E é isso aí. Até o próximo sábado. É isso aí. Forte abraço, tamo junto e até!